Amém. Mensagem linda. Que Deus possa, pela sua graça, nos levar acima da montanha, da comunhão, da intimidade com Ele. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 16. Efésios 4, de 1 a 16. Nosso propósito nesta manhã é encerrar uma série de mensagens que iniciamos no início do mês passado, dia 2 de janeiro. Pregamos no dia 2, no dia 9 e pretendíamos continuar no dia 23, mas infelizmente precisei me ausentar por conta da Covid-19 nos 2 domingos seguintes também, além do dia 16, e hoje Deus está nos dando a oportunidade de retornar e poder compartilhar com os irmãos o encerramento desta pequena série de mensagens sobre uma igreja que vive de acordo com o propósito de Deus. Para facilitar a compreensão dos irmãos e para que os irmãos tenham uma ideia do contexto, vamos ler a partir do verso 1. Mas a nossa reflexão nesta manhã se deterá especificamente nos versos 15 e 16, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Que Deus abençoe e aplique a leitura desta palavra aos nossos corações nesta manhã. Gostaria apenas de relembrar aos irmãos aqueles tópicos que compartilhamos nos 2 primeiros domingos deste ano, dias 2 e 9 de janeiro. Falamos no dia 2 que uma igreja que vive de acordo com o propósito de Deus, uma igreja que busca a unidade, que luta pela unidade, luta pela preservação da unidade, é uma igreja que se esforça por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, como está claro aqui nos versos de 1 a 6. No domingo seguinte, dia 9, compartilhamos com os irmãos que essa igreja que vive de acordo com o propósito de Deus, é uma igreja que procura também o aperfeiçoamento, o seu aperfeiçoamento. Verso 12 fala claramente sobre o aperfeiçoamento dos santos,
para a obra do ministério e também busca a sua maturidade, o seu amadurecimento, como encontramos no verso 13. Nesta manhã, gostaria de dizer, primeiramente aos irmãos, que uma igreja que vive de acordo com o propósito de Deus é uma igreja que segue a verdade. Segue a verdade. O verso 15, voltem comigo ao texto, por favor. Paulo vai dizer que nós devemos seguir a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade. Precisamos do verso 14 para entender por que Paulo está se referindo à verdade aqui. No verso 14, Paulo fala sobre os ventos de doutrina que surgem justamente pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem outras pessoas ao erro. Diante da artimanha e da astúcia das pessoas, nós precisamos seguir a verdade. Precisamos seguir a verdade. Infelizmente, meus amados, vivemos um tempo de fake news. Muitas fake news têm surgido, muita mentira, inclusive mentiras sobre Deus e sobre a sua palavra. Paulo nos exorta a seguir a verdade. A verdade certamente está no próprio Cristo, porque Ele disse, eu sou a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a própria verdade. Seguir a verdade é seguir o próprio Cristo. E Ele mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas certamente, se a verdade está em Cristo, a verdade também está na palavra de Cristo, está nas Escrituras Sagradas. Seguir a verdade significa não se permitir ser levado por ventos de doutrina que em todo o tempo surgem no meio do povo de Deus. Seguir a verdade significa seguir a sã doutrina da palavra de Deus. Devemos seguir a verdade, devemos viver a verdade, devemos pregar a verdade, mas devemos fazer tudo isso com amor. Com amor. O verso continua dizendo, no verso 15, seguindo a verdade em amor. Nós precisamos observar esse binômio, verdade e amor. Verdade com amor. A verdade não nos dá imunidade para a grosseria e a arrogância. Vou repetir, a verdade não nos dá imunidade para a grosseria e para a arrogância. A verdade deve ser dita. Precisamos seguir a verdade sempre, entretanto, sempre com amor. Warren Wiersbe disse que a verdade sem amor é brutalidade. E amor sem verdade é hipocrisia. Verdade sem amor é brutalidade. Amor sem verdade é hipocrisia. Há quem pense que se amamos alguém, devemos proteger essa pessoa da verdade para não magoá-la. Uma das marcas da maturidade é a capacidade de compartilhar a verdade com os outros de forma amorosa, com amor. Com amor. E permitam-me, irmãos, compartilhar nesta manhã um exemplo muito claro de uma igreja que procurou viver a verdade, mas não a viveu com amor. A própria igreja de Éfeso. Paulo escreveu essa carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, mandando que eles seguissem a verdade em amor. Mas quando você chega em Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, você vai encontrar Jesus dizendo a essa igreja, que essa igreja era uma igreja ortodoxa, era uma igreja fiel à doutrina, era uma igreja que seguia a verdade,
Mas Jesus lhe disse: eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Era uma igreja que tinha verdade, mas não tinha amor. Tinha ortodoxia, mas não tinha ortopraxia. Tinha verdade, mas não tinha relacionamento. Não sabia comunicar essa verdade com amor. E o resultado é que essa igreja, que ouviu a palavra de Paulo, ouviu a advertência de Paulo, depois teve que ouvir a advertência do próprio Cristo. Essa questão é muito séria, meus irmãos. É um verso tão pequeno, que tantas vezes passa despercebido, e talvez tenha passado despercebido para a igreja de Éfeso. Mas lá em Apocalipse ela é advertida severamente. Jesus disse: você precisa se arrepender. Aquela igreja que tinha doutrina, que tinha verdade, aquela igreja que era ortodoxa na sua fé, estava pecando diante de Deus pela falta de amor, no trato, no lidar com as pessoas, no relacionar-se com as pessoas, especialmente porque a verdade sem amor é brutalidade. E a verdade não nos dá imunidade para a arrogância e para a grosseria. A unidade espiritual não é algo que criamos, antes é algo que possuímos em Cristo e devemos proteger e manter. A verdade une, as mentiras dividem. O amor une, mas o egoísmo divide. Assim, seguindo a verdade em amor, preparemos e edifiquemos uns aos outros, para que possamos crescer e nos tornar mais parecidos com Jesus, nos tornar mais semelhantes a Cristo. A verdade nunca deve ser sacrificada por causa do amor, no entanto, deve ser mantida e praticada sempre com amor. A verdade deve estar nas nossas palavras, nas nossas ações, na nossa maneira de lidar com os outros. Isso precisa ser a nossa regra. Verdade com amor. Porque somente dessa forma conseguiremos crescer. Somente pregando a verdade com amor, somente seguindo a verdade com amor, conseguiremos crescer. O verso 15 continua dizendo: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Somente dessa forma conseguiremos crescer em tudo, em Cristo. Crescer em Cristo significa crescer no propósito de nos tornarmos mais parecidos com Ele, mais semelhantes a Ele. Certo autor disse que devemos crescer em todos os sentidos para com Cristo, que é a cabeça da igreja. O crescimento do corpo tem Cristo como meta. A nossa meta é nos tornarmos exatamente parecidos com Cristo. E esse crescimento em Cristo implica crescer em maturidade. Maturidade de todos os cristãos. E isso é a nossa meta, o nosso alvo maior. Cristo é a fonte do crescimento do crente, também é a direção e o objetivo do seu crescimento. Precisamos crescer para deixar de ser crianças, para deixar de ter um comportamento infantil, termos um comportamento maduro, como diz Paulo aqui no verso 13, alcançarmos, portanto, o estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é o que Deus espera de mim, de você, de cada um de nós. Portanto, uma igreja que vive de acordo com o propósito de Deus é uma igreja que segue a verdade em amor. E seguindo a verdade em amor tem condições de crescer, de amadurecer, para tornar-se mais parecida com Jesus. Mas, em segundo lugar, essa igreja
que vive de acordo com o propósito de Deus é uma igreja que se submete a Cristo. É uma igreja submissa a Cristo. Esse mesmo verso 15, Paulo traz à tona mais uma vez aquela figura de Cristo como cabeça da igreja, a igreja como corpo de Cristo, Cristo sendo o cabeça da igreja, a igreja o corpo de Cristo. Nós sabemos que o funcionamento do corpo depende da cabeça, pois a sua função é coordenar todos os movimentos do corpo, todos os movimentos. Se eu faço assim com essa mão direita, se eu faço assim com essa mão esquerda, se eu passo a minha mão no cabelo, se eu coloco a mão no púlpito, tudo isso vem de um comando do cérebro. Quando o cérebro morre, em poucas horas, o corpo inteiro vai morrer. Porque não existe mais comando. Uma igreja submissa a Cristo é a igreja que está debaixo da autoridade de Cristo, em que cada membro se submete a Cristo. A sua vida depende dEle. A sua vitalidade depende dEle. A sua comunhão com Deus depende dEle. Precisamos estar submissos a Cristo para que Ele tenha voz de comando e autoridade sobre nós e, consequentemente, sobre a igreja do Senhor. Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja. É Ele quem tem autoridade maior dentro da igreja. É Jesus quem manda, quem comanda, quem dirige a sua igreja. Na medida em que nós nos humilhamos, na medida em que nós nos quebrantamos em total obediência a Cristo, Ele terá total autoridade sobre nossas vidas e, consequentemente, sobre a sua igreja. Uma pessoa que sofre um AVC, um acidente vascular cerebral, e sofre sequelas, talvez fique com um lado do seu corpo, entre aspas, esquecido. Aquele lado do seu corpo já não obedece perfeitamente ao comando do cérebro. Uma parte obedece e outra parte não obedece, e isso gera dificuldade para andar, gera dificuldade para falar, gera dificuldade para apanhar as coisas com aquele lado que ficou, entre aspas, esquecido. Porque uma parte está submissa ao cérebro, outra parte não está. Para que uma igreja viva de forma saudável, todas as partes precisam estar ligadas ao cabeça que é Cristo e submissas a Ele. Não adianta uma parte estar e outra parte não estar. Essa igreja não vai conseguir andar livremente, desembaraçadamente, desimpedidamente. Não vai conseguir. Uma igreja submissa a Cristo é formada por membros que se submetem à vontade de Cristo para a sua caminhada neste mundo em direção à eternidade. É aquela em que cada membro prioriza a vontade de Cristo na sua vida. A igreja nada mais é do que aquilo que os seus membros são. Esta igreja será uma igreja submissa a Jesus na medida em que cada um de nós, seus membros, formos submissos a Jesus, formos submissos a Cristo. Você, meu irmão, tem sido submisso a Cristo? Cristo tem tido autoridade sobre a sua vida, ou a autoridade de Jesus sobre a sua vida está defasada? Ele tem conseguido exercer a sua autoridade sobre você? Terceiro lugar, essa igreja que vive de acordo com o propósito de Deus, não apenas segue a verdade em amor, não apenas se submete a Cristo, mas é uma igreja também que funciona. Vá comigo ao verso 16. O verso 16 de Efésios capítulo 4 vai nos dizer que de quem todo o corpo bem ajustado
e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo começa o verso dizendo: de quem todo o corpo. A quem ele está se referindo? Ele está se referindo a Cristo, o cabeça, mencionado no verso 15. O corpo só tem vida quando está ligado à cabeça. Quando um corpo perde a cabeça, ele morre. O corpo depende da cabeça para viver. O corpo deve a sua vida à cabeça. Assim como nós devemos a nossa vida cristã e a nossa vida eclesiástica a Jesus, que é o cabeça da igreja. A igreja depende de Jesus para viver. A sua vitalidade está condicionada a Ele. A igreja deve a sua vida a Ele, deve a sua existência a Ele. Este texto tem sido considerado um tanto quanto complexo de ser traduzido, especialmente porque mais adiante ele vai dizer bem ajustado, esse corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Eu queria compartilhar com os irmãos 3 outras versões que talvez nos ajudem um pouco a entender exatamente o que Paulo está tentando nos dizer. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, traduz da seguinte maneira: é Ele, Cristo, quem faz com que o corpo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. A Nova Versão Internacional, a NVI, traduz da seguinte maneira: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E a Nova Versão Transformadora, que talvez seja a mais novinha das versões em língua portuguesa, traduz da seguinte maneira: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Paulo está falando aqui que nós precisamos, meus irmãos, da participação de todos. A igreja funciona na medida em que cada um cumpre a sua função específica. Na medida em que cada um está junto do outro, unido pelas juntas e ligaduras, ou juntas e ligamentos, fazendo a sua parte para o crescimento do corpo. Preocupado não apenas com o seu próprio crescimento, mas com o crescimento do corpo, do todo. Qual é a sua parte? Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. O pé tem uma função distinta da mão, entretanto, um depende do outro. Temos funções diferentes, mas dependemos uns dos outros. Cada um precisa fazer a sua parte como servo de Deus, como servo do Senhor. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Infelizmente, meus irmãos, muitas vezes nós deixamos de ser servos para ser observadores, espectadores. Há um estudo que afirma que, normalmente, em qualquer igreja, 80% assiste o que 20% faz. 80% assiste 20% trabalhar, e ainda reclama dos 20%. Deus não nos chamou para sermos espectadores,
Deus não nos chamou para sermos observadores, Deus nos chamou para servir, porque Ele, o Filho de Deus, veio para servir, não para ser servido e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele assumiu a forma de servo, obediente até a morte, e morte de cruz. E quando estava reunido com seus discípulos na última ceia, assumiu a condição daquele servo mais inferior na hierarquia dos servos da casa, apanhando a bacia e a toalha para lavar os pés dos seus discípulos, e disse: se eu, sendo mestre e Senhor, fiz isso, quanto mais vocês deverão fazer o mesmo. Mas infelizmente muitas vezes nós queremos posições e não serviço. Precisamos servir. Não me lembro se já compartilhei com os irmãos uma ilustração que Ricardo Agreste fez alguns anos atrás num congresso da CEPAL. Ele disse que essa diferenciação entre servos e clientes talvez possa ser observada na atitude de um casal que saiu do culto num domingo de manhã como este, foi para casa. Enquanto viajavam para casa, a esposa virou para o marido e disse: querido, você não sabe o que aconteceu hoje. Os nossos filhos ficaram sem escola bíblica, porque o professor faltou, não teve ninguém para ir, não teve ninguém para dar aula lá, e os nossos filhos ficaram sem professor na classe de escola bíblica, não teve culto infantil. E então, de repente, o marido para o carro, vira para a esposa e diz: querida, nós temos uma decisão a tomar hoje. Domingo que vem vamos procurar uma outra igreja. Esse é o cliente. Mas o servo teria feito diferente. O servo teria simplesmente parado o carro e dito à esposa o seguinte: querida, nós temos uma decisão a tomar. No próximo domingo nós vamos para a classe das crianças. No próximo domingo nós vamos para o ministério com crianças. Nós vamos lá ajudar naquilo que for necessário para que não apenas os nossos filhos, mas todas as crianças da igreja tenham provisão, tenham ensino da palavra de Deus. Deus não nos chamou para sermos clientes, Ele nos chamou para sermos servos. Jesus não veio ao mundo como um cliente, Ele veio ao mundo como um servo, que deu a sua vida no nosso lugar. A igreja de Jesus funciona quando cada um faz a sua parte. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, é possível que um dia ouçamos Jesus nos dizer: bem está, servo bom e fiel. O que é o servo bom? O servo bom é o servo que funciona. Nós podemos dizer que esse microfone é bom, por quê? Porque ele funciona de forma adequada a que todos os irmãos que estão no templo possam ouvir de forma adequada. E é muito bom esse microfone. Nós seremos considerados servos bons se funcionarmos de acordo com o propósito do nosso Criador. Se funcionarmos de acordo com o propósito de Jesus, que nos salvou e nos formou igreja sua. Às vezes nós funcionamos do nosso jeito, não do jeito de Cristo. Às vezes funcionamos de acordo com a nossa própria vontade, não de acordo com a vontade de Cristo. Em nome de Jesus, envolva-se. Temos muito o que fazer, temos muito o que realizar. A sua parte é compartilhar a verdade em amor. A sua parte é fazer aquilo que está ao seu alcance para a edificação da sua igreja e para o crescimento espiritual desta igreja. Francis Fox disse que cada membro não busca
o seu próprio crescimento, mas o crescimento do corpo como um todo, não a sua própria edificação, mas a edificação do todo. Além disso, o contexto deixa claro que não é o aumento do tamanho da igreja que está principalmente em vista aqui, pelo acréscimo de membros a ela, mas o aumento espiritual. E este aumento, sobretudo em amor. O amor determina que cada membro buscará a edificação de todos. Então, sem dúvida, se houver uma comunidade solidária, vivendo em amor e mostrando a verdade no amor, o crescimento numérico será decorrente disso, será uma consequência disso. Uma igreja que vive de acordo com o propósito de Deus, funciona de acordo com o propósito de Deus. E funciona de acordo com o propósito de Deus quando cada um cumpre o seu papel, cada um cumpre no corpo de Cristo a sua função específica. A igreja que vive de acordo com o propósito de Deus busca a unidade, busca o seu aperfeiçoamento, busca a sua maturidade ou o seu amadurecimento, procura seguir a verdade em amor, procura ser submissa a Cristo e procura funcionar do jeito de Cristo. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos. Queria convidar você, meu irmão, para orar ao Senhor neste instante. Ele está aqui para ouvir a sua oração. E Ele quer usar você como instrumento nas suas mãos para a edificação desta igreja, para o crescimento do seu reino. Diga a Deus do fundo da sua alma: Deus, eu não quero ser um cliente para simplesmente me servir da igreja. Eu quero ser um servo que há de servir os meus irmãos, que há de servir os outros, que há de ser bênção para os outros. Faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Ajuda-me a funcionar do teu jeito, do jeito para o qual tu me criaste, tu me formaste como servo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, e usa a minha vida. Eu quero ser submisso a Ti, submisso à Tua vontade, submisso ao Teu querer. Quero seguir a verdade, mas sempre a verdade em amor. Amor no trato, no lidar, no falar. Pai querido, Deus de amor, queremos ser uma igreja segundo o Teu propósito, Senhor. Esta igreja que busca a unidade, esta igreja que se esforça por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queremos ser esta igreja, Deus, que busca o Seu aperfeiçoamento, porque a cada dia podemos e devemos melhorar no nosso relacionamento contigo, para sermos mais úteis a Ti. Queremos ser esta igreja, Senhor, que abandona o comportamento infantil, abandona o comportamento de criança, para buscar a maturidade. Queremos ser esta igreja que segue a verdade, mas segue a verdade em amor, para amanhã não ser repreendida por Jesus, o próprio Cristo. Queremos, ó Deus, ser esta igreja submissa ao cabeça, que é Cristo, que vive debaixo da sua autoridade, do seu comando. Queremos ser esta igreja, ó Deus, que funciona de acordo com o Teu propósito.
em que cada um cumpre a sua parte para a edificação do corpo de Cristo, que é a tua igreja. Pai, nós sabemos que a igreja nada mais é do que aquilo que os seus membros são. Nós somos a igreja. Como alguém disse, a igreja que vai impactar o mundo não é aquela em que estamos indo, mas é aquela que estamos sendo. Nós somos a igreja de Jesus. E nós seremos uma igreja segundo o teu propósito, na medida em que, individualmente, cada um de nós buscarmos a unidade, buscarmos o nosso aperfeiçoamento, buscarmos o nosso amadurecimento, procurarmos seguir a verdade em amor, nos submetermos inteiramente a Cristo e funcionarmos cumprindo a nossa parte como servos bons e fiéis, úteis ao nosso possuidor, que é o Senhor. Sê conosco, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.